Imagina você chegar aos 25 anos de vigilante, pedir a aposentadoria especial e ouvir do INSS: não tem prova suficiente de atividade especial. Tudo aquilo que você viveu, ronda armada, banco, carro forte, madrugada, acesso a alguma arma, risco de morte, vira na prática um ádia. Não, porque ninguém se preocupou com o PPP e os laudos na hora certa. Este vídeo é justamente para evitar essa cena, um passo a passo simples do que guardar hoje, vínculo por vínculo, para não perder a aposentadoria especial amanhã. Primeiro, é preciso entender o papel do PPP na vida do vigilante. O perfil profissiográfico previdenciário é o formulário que o empregador é obrigado a emitir, mostrando qual função você exerceu, em qual setor, quais eram suas atividades, quais agentes nocivos ou riscos você enfrentava, e qual o laudo técnico que embasa essas informações. Para vigilante, o foco não é pó químico ou ruído, é a periculosidade. O risco à integridade física decorrente da atividade de segurança. A regulamentação previdenciária exige que a atividade especial seja comprovada justamente por meio desse formulário, preenchido com base em laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Ou seja, sem PPP, o INSS não enxerga o risco que você viveu. Com PPP bem feito, esse risco fica escancarado no papel. Depois da reforma da Previdência e das decisões recentes sobre vigilantes, a conta ficou mais exigente. Hoje, para a aposentadoria especial, você precisa provar 25 anos de atividade especial como vigilante, somando, se for o caso, outros períodos especiais e ainda cumprir idade mínima de 60 anos ou atingir 86 pontos, idade mais tempo de contribuição, nas regras de transição. Isso está claramente explicado em guias de aposentadoria especial do vigilante. 25 anos de atividade especial comprovada, idade e ou pontos, mais documentação forte. Sem PPP, sem laudos e sem histórico organizado, o INSS tende a negar e você acaba tendo que discutir tudo na justiça, o que leva tempo e custa dinheiro. Um detalhe que faz toda a diferença é o entendimento do STJ no tema 1031. Esse julgamento reconheceu que a atividade de vigilante pode ser considerada especial em qualquer período, mesmo depois de 1995 e 97, e mesmo sem arma de fogo, desde que haja prova da periculosidade. E a prova, segundo a própria jurisprudência e os artigos técnicos, passa justamente pelo PPP e pelo laudo. É ali que se descreve que você fazia segurança de áreas públicas e privadas, fazia ronda armado, protegia valores e pessoas, ficava exposto permanentemente a risco de violência. Alguns julgados, inclusive, aceitaram PPPs que não traziam a palavra periculosidade, mas descreviam tão bem as atividades e o uso de arma que o juiz concluiu que o risco era evidente. Isso mostra que um PPP bem preenchido vale ouro na hora de reconhecer tempo especial de vigilante. Então, o que o vigilante precisa guardar na prática em cada emprego? Primeiro, uma cópia do PPP de cada vínculo, assinada pela empresa e pelo responsável técnico. Esse PPP deve trazer sua função como vigilante patrimonial, bancário, transporte de valores, escolta, segurança pessoal, as atividades de fato exercidas, os locais onde você atuava e deixar claro que a exposição ao risco era permanente. Segundo, é essencial que esse PPP esteja relacionado a um LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ou documento equivalente, produzido por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, que descreve o ambiente e confirma que aquela função é perigosa. Em muitos casos, o segurado não recebe o laudo em mãos, mas o fato de o PPP estar fundamentado em laudo e de a empresa manter esse laudo arquivado já é requisito legal. Se houver processo, o juiz pode exigir esse documento. Além do PPP e do laudo, outros papéis reforçam a história da sua atividade especial. Contratos de trabalho e registros na carteira profissional mostram que você era contratado como vigilante, comprovando o vínculo. Rolerites com adicional de periculosidade mostram que a própria empresa te pagava pela exposição ao risco. Extratos do CNES confirmam que a Boré
que a empresa recolheu contribuição previdenciária com CNPJ correto e datas coerentes. Guias atualizados de aposentadoria do vigilante listam exatamente esses documentos como básicos: PPP, LTCAT, extrato CNS, rolerites com adicional e, se possível, comunicações de acidente de trabalho ou outros registros internos que mostrem situações de risco. Guardar tudo isso em papel e digitalizado é montar um dossiê da sua carreira de vigilante. Agora, no meio deste vídeo, é hora de você colocar a mão na consciência e no armário de documentos. Comenta aqui embaixo quantos anos você já tem como vigilante e de quantas empresas você já pediu PPP. Você tem o PPP de todos os vínculos ou ainda falta buscar em alguma empresa antiga? Seus rolerites mostram adicional de periculosidade. E você já entrou no Meu INSS para conferir se todos os vínculos aparecem no CNIS com datas corretas? Escreve também se alguma empresa se recusou a entregar PPP ou entregou com informações erradas. Isso ajuda a mostrar na prática onde o vigilante está sendo mais prejudicado. Um erro fatal que muitos cometem é deixar para pedir PPP só quando a empresa já fechou as portas ou quando o pedido de aposentadoria é negado. A legislação obriga o empregador a fornecer esse documento quando o trabalhador pede, inclusive após a rescisão. Mas na prática, empresas falem, terceirizadas somem, arquivos se perdem e anos depois, recuperar um PPP vira quase missão impossível. Por isso, especialistas recomendam uma rotina simples. Cada vez que você sai de um posto ou de uma empresa, peça o PPP atualizado daquele vínculo, confira se está assinado, guarde em pasta física e também escaneado. Se a empresa negar, registrar essa negativa por escrito, e-mail, protocolo, mensagem, ajuda depois a mostrar numa ação judicial que você fez a sua parte e que a falha é do empregador. Outro ponto técnico fundamental é o conteúdo do PPP. Não basta constar vigilante e deixar o resto em branco. O formulário tem campos específicos para descrição das atividades, setor ou local de trabalho, agentes nocivos, indicação de periculosidade ou risco à integridade física e informação sobre a permanência dessa exposição, se é habitual ou eventual. Artigos especializados sobre o tema 1031 reforçam que a periculosidade se extrai da proficiografia, ou seja, da descrição da rotina, fazer segurança de áreas com circulação de valores, controlar acesso armado, escoltar cargas de alto valor, proteger pessoas em situações de risco. Se o PPP vier com texto genérico, sem descrever esse contexto, o INSS pode dizer que não ficou comprovada a exposição permanente e negar o tempo especial. É por isso que, ao receber o PPP, o vigilante precisa ler com calma e, se vir que a descrição está muito fraca, cobrar correção. E onde entram os laudos, como o LTCAT, nessa história? A lei previdenciária diz que a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos deve ser baseada em laudo técnico das condições ambientais de trabalho. No dia a dia, isso funciona assim. O engenheiro ou médico faz o laudo do ambiente e a empresa usa esse laudo para preencher os PPPs dos empregados daquele posto. Alguns tribunais já admitiram reconhecer tempo especial de vigilante com PPPs que não estavam diretamente atrelados a laudo específico, desde que a descrição das atividades e do uso de arma mostrasse claramente o risco. Mas na prática, é muito mais seguro ter PPP amarrado a um LTCAT. Se um dia você entrar com ação judicial, o advogado pode pedir que a empresa junte o laudo, ou pode ser feita a perícia alternativa, mas ter essa base técnica forte evita discussão desnecessária. Outra dica valiosa dos guias de aposentadoria especial é não confiar apenas no PPP de uma empresa para todo o período. Cada vínculo deve ter seu próprio documento. Se você trabalhou 5 anos em uma empresa, 8 em outra e 10 em uma terceira, o ideal é ter 3 PPPs, cada qual cobrindo o seu tempo. Isso facilita a análise, evita buracos e impede que o INSS diga que só uma parte do período foi comprovada. Além disso, se você teve momentos em que atuou em funções administrativas, por exemplo, foi para o escritório por alguns meses, isso também deve aparecer, para não gerar conflito entre o que diz a carteira de trabalho, o PPP e o CNIS.
Coerência entre a evidências dos documentos é uma das primeiras coisas que o analista previdenciário verifica. Por fim, pensar no futuro da sua aposentadoria especial como vigilante passa, necessariamente, por planejamento. Textos de planejamento previdenciário lembram que não adianta ter 25 anos de vigilante se a documentação não acompanha. O ideal é, de tempos em tempos, fazer uma espécie de check-up previdenciário, pegar todos os PPPs que já tem, conferir se os vínculos batem com o CNIS, somar tempo especial e comum, ver se a idade e o tempo te colocam perto das regras de transição ou da regra permanente, e avaliar com calma se vale a pena continuar em atividade de risco só para completar pontos ou se é melhor pensar em outra estratégia de aposentadoria comum. Quem faz isso com antecedência chega aos 25 anos de especial com o dossiê pronto. Quem não faz, chega lá com uma pilha de problemas para resolver. Se este roteiro te ajudou a enxergar que PPP e laudos não são papelada chata, mas o coração da sua futura aposentadoria especial, compartilha este vídeo com os colegas de plantão, nos grupos de vigilantes e na família. Deixa nos comentários se você já tem PPP de todos os vínculos, se alguma empresa se recusou a entregar e qual é a sua maior dúvida hoje sobre documentação para a aposentadoria. E para continuar recebendo conteúdos claros sobre aposentadoria especial, tema 1209, carreira de vigilante e direitos trabalhistas, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente bastante e compartilhe. Informação bem guardada hoje é o que garante que o INSS reconheça cada ano de risco que você viveu lá na frente.